Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 52. E aqui é Deus que vai falar para o povo, por intermédio do profeta Isaías, dizendo: desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião, veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Então, essa parte aqui, Isaías está falando para o povo quando estava exilado ali na Babilônia. Veja, era 150 anos ainda à frente que isso ia acontecer. E o profeta Isaías está escrevendo aqui para o que? Animá-los. E aqui está escrevendo também na fase aonde eles estão para sair já da Babilônia, para sair do cativeiro da Babilônia. Então ele diz: desperta, coloca a tua veste de força, porque agora você já está ali naquele finalzinho, né? E também ele vai encorajar o povo, porque ali na Babilônia, o que os outros povos diziam? Ué, quem é esse povo aí? Ah, esse povo é daquele Deus lá que um dia abriu o Mar Vermelho, que um dia levou eles para o deserto, que um dia fez isso, mas agora olha aí, ó, o Deus dele agora, ó, ficou fraco. Nosso Deus venceu eles. Então, eles eram a todo momento confrontados que o Deus os havia abandonado, que Deus era fraco e eles estavam ali sem o templo, sem a terra. Gente, a terra é de suma importância, assim como quando a gente tem a nossa casa, o lugar para onde a gente volta todos os dias, tem um valor imensurável, né? É onde nós nos sentimos ali que nós podemos descansar, onde nós podemos refazer nossas forças, onde estamos protegidos, onde estamos ali acalentados. Então, eles estavam no lugar, numa terra estranha, eles eram estrangeiros ali, tá? Então, aqui ele vai dizer, sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém, liberta-se das correntes do pescoço, ó filhas cativas de Sião. Quer dizer, liberta dessas correntes que estão te aprisionando aí. O pescoço era um lugar, né, onde a gente aprisiona o cachorro, aonde põe, né? Então, ali era assim, vocês estão nessa prisão desse cativeiro. Agora, amados, grande coisa o Senhor vem nos ensinar. Mesmo estando eles em terra estrangeira, o Senhor sempre, por meio aqui do profeta Isaías, nós vimos que era para eles terem o coração em confiança em Deus e exercitar a fé o tempo todo. Vocês percebem como a fé tem tanta importância e valor? Porque a fé nos leva ao quê? A ter esperança. Nos leva a ter um coração leve, a lançar as nossas ansiedades e preocupações sobre o Senhor. Então aqui ele está dizendo: sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-se. Assenta-se, ó Jerusalém, liberta-se das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Nessa época, as pessoas não usavam sapato, sandália, não usavam sapato, tênis como nós. E não havia pavimentação, né? Então, era muita terra e eles usavam sandálias, quem ainda tinha. Quem não tinha ainda andavam descalço. Então, eles viviam cheios de pó, tá? Não eram limpinho como hoje nós somos, que tem acesso à água, à roupa para trocar. Eles, em geral, tinham uma, duas, no máximo 3 mudas de roupa e uma roupa de festa, tá? Então, e você veja, sabe, amados, muitas vezes a gente acha que precisa de tanta coisa. Quanto mais coisa nós temos, mais complexa é a nossa vida, mais a gente coisas para administrar nós temos, né? Ali eles tinham nesse aspecto poucas coisas para administrar, né? Aí depois diz assim: porque assim declara Yahvé, fostes vendido por nada e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Quer dizer, eles foram vendidos, não foi por troca de alguma coisa, e também vão ser resgatados da mesma forma. Mas eles foram vendidos, sabe, por causa da desobediência deles. Veja, na antiga aliança, nós vemos 3 alianças
que o Senhor fez. Primeira aliança ele fez com Abraão, que culminou aqui em Jesus Cristo e na igreja, nos judeus, na igreja também que somos hoje. Essa é uma aliança somente de um lado. Foi somente o Senhor que fez essa aliança com Abraão. Essa é uma aliança unilateral. Por meio de Moisés, o Senhor deu outra aliança, mas é uma aliança que tem cunho bilateral. Que é o quê? Se o povo obedecesse, se o povo andasse dentro dos mandamentos, o que eles iam manter? A terra. Eles iam continuar habitando a terra, eles iam continuar tendo vitória sobre seus inimigos, a terra ia ser frutífera, o Senhor ia mandar chuva. Então é o quê? É uma aliança bilateral. O povo não cumpriu, então eles estavam aqui no exílio, tá? E nós temos a aliança que foi feita com Davi, que por meio da descendência de Davi viria quem? O Messias. Então, quando eles estavam aqui no exílio, para ele todas as promessas haviam acabado. Por quê? Primeiro, eles não cumpriram a promessa que o Senhor deu a Abraão, e eles não responderam com fidelidade. Segundo, o rei deles também tinha sido exilado. Eles estavam agora sem um rei. Então, como que viria o Messias? Como que a promessa feita a Davi, que a luz não se apagaria de Israel? E também, como que teria a aliança de Abraão? Porque se não havia mais Israel, se não havia mais rei da descendência de Davi, como que viria ser uma grande nação? Que agora eles estavam numa minoria exilados, porque o reino do norte já tinha sido todo massacrado, conquistado, dispersos pelo rei da Síria. Agora eles estão ali, vários foram mortos, vários ainda conseguiram fugir, mas foram poucos, e outra parte foram levados como exilados. Então era um povo já pequeno, um pequeno rebanho. Tá? Então aqui ele vai dizer, porque assim declara o Senhor. Vamos para o 4. Pois assim diz o eterno Deus, no princípio meu povo desceu ao Egito, para ali habitar, e a Síria o oprimia sem razão. Então o que ele está dizendo? No princípio do povo judeu, houve fome na terra, e José foi escolhido por Deus para o quê? Para ser um provedor do mundo daquela época, e inclusive de Israel. Então eles desceram para o Egito, e ali ficaram, depois foram oprimidos pelo Egito. E a Síria, como eu acabei de falar, eles oprimiram todo o reino do norte, acabaram com o reino do norte e oprimiram também o reino do sul. Mas o Senhor mandou aquela peste quando que quase todos os soldados morreram numa só noite, né? Agora vamos para o versículo 5. O Senhor indaga, e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum, os seus dominadores zombam dele. Diz Yahvé, o meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Então, quer dizer, meu povo foi levado, porque era aquele negócio de conquistas de território, tá? E meu nome é blasfemado entre todos os povos. E o que o Senhor queria quando escolheu Israel para ser a menina dos seus olhos, para ser uma nação de propriedade exclusiva eleita dele? Que Israel fosse testemunho às nações. E agora o Senhor está falando que é o contrário, o nome dele é blasfemado pelo povo que está no cativeiro, por tudo que aconteceu. Então, sabe, amados, mesmo dentro da disciplina, da preeminência, do controle que o Senhor tem de tudo, o nome dele fica vulnerável. Ele não é vulnerável, porque ele fala também que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas aqui ele está falando que o nome dele está sendo blasfemado, né? É a mesma coisa, aqueles que são pais, mães, e muitas vezes vê o seu filho desvalorizando a família, desvalorizando o nome, desvalorizando os pais. Então, os pais sofrem, tá?
Porque por meio dos filhos que os pais tiveram, o que os pais querem? Os pais querem ter netos, bisnetos, querem ver seus filhos prosperarem, crescerem. Isso é o que o Senhor também espera de nós, né? Então aqui vamos para o versículo 6. Porquanto o meu povo conhecerá o meu nome, aleluia! Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Então o Senhor está falando naquele grande dia. Sabe, amados, a gente quando lê a história e depois vê eles voltando ali da Babilônia, a gente acha assim, eles voltaram, né? Foi difícil ali construir o templo, tudo aqueles inimigos em volta. Depois construiu, mas cada um ficou na sua, porque tinha muita dificuldade. Depois veio para construir os muros, tal. A gente não vê grande glória, não vê grande manifestação nisso. Inclusive, quando o templo ficou pronto, eles choraram, porque eles lembraram do templo tão glamuroso que era de Salomão e qual era o templo agora. Porque eles estavam com as perspectivas terrenas. Muitas vezes nós olhamos também, quando a gente olha que o Senhor tirou eles do Egito e abriu o Mar Vermelho, uau! A gente faz um uau, né? Nossa, abriu o mar, depois fechou o mar, não sei o que lá. Mas veja, amados, quando que um rei de que conquistava o seu povo, as nações, liberava o povo para voltar. Isso era atípico, totalmente atípico. A gente olha hoje e não vê o grande milagre que tem aí. Mas isso não existia. Era como se, assim, aquela terra de Israel ali, Judá, não tivesse mais, virou escrombo, pronto e acabou. Ia ser governado por outras nações. Agora também eu te pergunto, qual nação existe hoje que é de antes de Cristo? Nós estamos falando aqui de bem antes de Cristo. Qual nação que existe hoje que é antes de Cristo? Todas as nações sucumbiram, não existem mais elas, só existe uma, Israel. Gente, mesmo quem não crê em Deus, isso não é coincidência, isso é deusidência. Sabe, como que a pessoa pode provar isso? Que outras nações, outros impérios, nações, todos aqueles passaram, menos Israel passou. Então a gente vê a mão de Deus, sim. Deus está agindo totalmente na história. Agora vamos ver aqui, ó. Quão maravilhosos são as colinas, são os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, né? Que comunicam a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Escuta, eis a voz das suas sentinelas, elas que levantam a voz juntas, lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem a Yahvé que retorna a Sião. Regozijemo-nos, juntas lançais brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Então veja, o que está dizendo aqui? Isaías, ele está pegando uma retórica, um exemplo do que acontecia, principalmente quando estava havendo uma guerra, e até houve uma época que estava havendo uma guerra, e foi solicitado para Davi não ir, porque assim, eles na guerra, eles sempre queriam ferir quem? O rei. Então falaram, Davi, você não vai, você vai ficar. Porque da última vez quase Davi foi morto. E eles falaram, a luz não pode se apagar de Israel. Então ali, os sentinelas ficavam nos muros, vendo quem vinha de longe. E aí viu o quê? Que vinha um homem correndo. Então o sentinela avisa, olha, vem um homem correndo. E aí depois, o que esse homem vem? Geralmente ele vem trazer notícias da guerra. Ele vem trazer o que está acontecendo. E geralmente quando ele vem, muitas vezes é até coisas positivas, coisas boas, boas notícias. Tá? Porque muitas vezes quando o exército vem derrotado, vem poucas pessoas do exército, tudo cambaleando, tudo ferido e retornam. Mas quando vem o sentinela, assim,
ou melhor, quando vem o mensageiro, ele tende a trazer boas novas. Então aqui está fazendo essa alusão, que como são maravilhosos os pés daqueles que trazem boas novas. Então está dizendo assim, olha, as boas novas é que vocês vão voltar para Jerusalém. Mesmo a Jerusalém estando destruída, seus muros destruídos, vai haver boas novas ali naquele local. Amados, imagine isso para o inimigo de Deus. O templo sendo reconstruído, eles retornando para Jerusalém, o templo sendo reconstruído, as muralhas, amados, porque até então o inimigo falou assim, cadê a luz que vai permanecer e vai trazer o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Cadê? Acabou essa nação. Mas ali quando eles retornam, talvez nós como humanos não valorizamos tanto, mas eu creio que principados e potestades ficaram assim de queixo caído, se eles têm queixo, né? Mas eles ficaram espantados, porque o Senhor faz o quê? Os ossos ali, todos já ressecados, reaviverem. E quanto mais depois, em 1948, quando foi decretado o Estado de Israel, depois de quase 1940, depois de quase 2000 anos, eles fora da sua terra, novamente Israel renasce das cinzas. Nem cinzas mais tinha, né? Então, amados, vocês veem como a preeminência de Deus é acima de todas as coisas. O que está na mão dele não foge do controle dele. Tá? Então, por isso que fala, regozijai-vos, juntas lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Vocês estão em ruínas, mas lançai júbilos. E isso quer dizer para nós também, amados. Eu não sei como está a tua vida, eu sei que nós temos vales e montanhas, e muitas vezes nós temos muito mais vales do que montanhas na nossa vida. E nós devemos realmente, mesmo na ruína, saber que existe boas novas. Saber que nós podemos confiar num Deus que tudo pode. Ó Senhor Jesus. E aqui diz assim, versículo 10. Yahvé descobriu seu braço santo diante dos olhos das nações. As nações falaram, olha o que está acontecendo aqui. E as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Ide-vos, sai daqui. Não toqueis nada do que seja impuro. Abandonai tudo o que é imundo. Deixa a Babilônia, abandona tudo o que é imundo. Purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Yahvé. Porque quando eles saíram ali da Babilônia, foi solicitado que eles levassem o quê? Os utensílios do templo que tinham sido saqueados. Então eles estão aqui levando os utensílios do templo. Olha só. Mas não haveis de sair apressadamente. Quando que eles saíram apressadamente? Lá do Egito, né? Mas aqui não. Não deveis partir como fugitivos. Vocês não estão fugindo. Lá no Egito eles partiram como meio que fugitivo, né? Vamos, tá na hora de todo mundo ir, vai. Eles à noite já comeram, já se ataviaram e já saíram, né? Porquanto Yahvé irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Deus está indo na nossa frente, Deus está sendo a nossa retaguarda. E quando nós sairmos, nós vamos sair o quê? Aliançados com a palavra de Deus, agarrados com as promessas de Deus. E aqui seria o quê? Usando as coisas, carregando os pertences do templo, carregando aquilo que foi cravado no nosso coração. Agora, amados, a partir do versículo 13, muda já o contexto do que nós estávamos conversando, muda totalmente. A partir do versículo 13 e também indo para o capítulo 53, vai falar de Jesus. Então, vai falar a dor e a glória do servo do Senhor. Então, aqui é um poema maravilhoso que Isaías compôs. Nós não percebemos tudo isso porque a forma da linguagem é muito diferente. A forma de escrever, todas as formas são diferentes da nossa, né? Mas aqui nós temos 3 versículos para terminar esse capítulo. Mas lembrando que esses 3 versículos vão estar unidos
no capítulo 53, tá? Aí vai dizer no versículo 13: Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Então tá falando de Jesus, que ele vai prosperar em sabedoria. Opa, mas Jesus já não era sábio? Agora, quando fala prosperar em sabedoria, aqui nós vemos o quanto Jesus, ao lidar com o ser humano, ele foi ganhando todos esses aspectos da alma do ser humano. Ele ali teve dentro de um ventre materno, dentro de um corpo de criança, de um corpo de adolescente. E aí ele também depois foi para o deserto, onde ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. Então, ali, além de ficar sem comer, que já é uma grande questão biológica, física, emocional, ali também ele foi o quê? A mente dele foi atacada o tempo inteiro pelo inimigo. Né? Então, está dizendo que o meu servo há de prosperar em sabedoria. E ele o quê? Porque antes eu pensava assim, mas o inimigo é estranho, por que vai tentar Jesus? Jesus é o Filho de Deus, para que ele vai tentar? Ele sabe que ele vai perder. Não, amados, o inimigo conhece muitas coisas mais do que a gente. Ele sabia sim que Jesus era o Filho de Deus, mas estava dentro de uma carne, dentro de uma alma. Porque Adão e Eva também não tinham pecado. E o inimigo conseguiu ali adentrar na mente deles e fazer eles terem o desejo, fazerem eles ficarem insatisfeitos com o que tinham e querer algo mais. Tá? Então, o inimigo sabia que Jesus, nessa forma humana, assim como Adão, poderia cair também. Tá? Mas aqui está dizendo que o Senhor, o quê? Prosperou em sabedoria, foi engrandecido e depois elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Mas, antes disso, Jesus passou por muita coisa. E aqui começa a dizer assim, o versículo 14. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele. Tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Então, aqui, os historiadores, 90% deles falam que a gente tem que lembrar, antes de Jesus ser crucificado, ele passou uma noite sendo interrogado, sendo surrado, sendo chicoteado, sendo maltratado. Então, ele ali ficou na cruz, quem o via uma pessoa totalmente desfigurada. Aquele homem carregando aquela cruz totalmente desfigurado. Tá? Então, pasmavam. Então, imagina, esse é seu Deus? Esse é o Jesus que ia libertar vocês? Que ia libertar a gente? Porque eles esperavam um homem, eles esperavam um rei que os fosse libertar do império de Roma, que fosse devolver a terra com integralidade a eles e eles saírem do domínio de Roma. Mas Jesus não veio para esse propósito. Jesus veio com o propósito de nos libertar do pecado e nos levar de volta a Deus. Então, ele veio num aspecto interno nosso e não no aspecto do externo. Tá? Então, aqui também diz que após Jesus 40 dias, 40 noites no deserto, que Jesus voltou desfigurado também, que aquilo trouxe já uma aparência para ele de homem de dores, né? Porque imagina, um deserto, gente, é algo que já é sofredor, né? E ainda com a mente sem comer e ainda com a mente sendo atacada, então não deve ter sido fácil. E aqui vai versículo 15. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Quer dizer, mas vai chegar um dia que tudo isso, o quê? Os reis vão o quê? Calar a boca. E eles vão conseguir depois ver e ouvir plenamente. Então aqui é uma síntese bem, né? Uma síntese bem pequena, a síntese já é pequena. Mas enfim, vocês percebem como tem riqueza na palavra de Deus? E nós precisamos orar
Sempre, Senhor, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ó Senhor Jesus, amados e amadas, se essas mensagens têm abençoado você, aproveita, curta, aproveita, compartilhe. E se você ainda fizer comentários, o YouTube ele vai crer que essa mensagem é relevante e ele pode mostrar para outras pessoas. Então vamos fazer a nossa parte de divulgar a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.